Irmãos, nessa noite, queria compartilhar alguma coisa com os irmãos que Deus tem colocado em meu coração sobre o oleiro. É um texto muito conhecido, mas sempre tem algum ensino novo para nossas vidas. Então, abra sua Bíblia em Jeremias 18. Eu vou começar a ler só até o verso 6. Jeremias 18, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro vazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Deus abençoe a leitura em nossos corações. Irmãos, o tema dessa mensagem é o seguinte: não saia da olaria. Não saia da olaria. Eu não sei se você está pensando em sair da igreja. Eu não sei se você está pensando que a igreja não é um ambiente ideal para você. Mas não esqueça uma coisa: é na casa do Senhor, é na olaria de Deus que o Senhor trabalha. E nós, irmãos, nós seres humanos, por si só, isso é nosso. Nós, seres humanos, por si só, nos perdemos muitas vezes em nós mesmos. Já se perdeu? Já se perdeu? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um trajeto, né? Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer que eu tinha recebido eu tinha sido levado ao terceiro céu. Eu estava no carro, meus irmãos. De repente, eu estava em uma rua que eu não sei como cheguei lá. Deu um branco, sabe? E nós somos assim às vezes. Nós nos perdemos em nós mesmos. Nós ficamos perdidos lá dentro. Às vezes ninguém percebe, mas às vezes nós estamos perdidos em nós mesmos. Às vezes estamos preocupados com tantas coisas. Irmãos, isso é importante. O pastor Agnaldo citou isso no sermão passado, no domingo, não me engano, que nós estamos tão preocupados com tantas coisas dentro da caminhada da vida cristã na igreja. Sabe aquela vida cristã, aquela vida na igreja? Às vezes nós estamos tão preocupados em tantas coisas nessa caminhada da vida cristã, que nós não percebemos que às vezes, dentro dessa caminhada, nós estamos fazendo algo errado. Interessante, o ser humano é assim. Às vezes dentro da igreja, trabalhando na igreja, envolvido com a obra do Senhor, e às vezes nós nos perdemos. Fazemos tudo automaticamente. Irmãos, isso é algo comum no ser humano. Irmãos, há certos momentos que em nossas vidas, que nós esquecemos que somos barro.
Você que está em casa, sabia que você é barro? Sabia disso? Olha para você aí. Nós somos barro, não parece, né? Mas nós somos barros. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós somos barro, meus irmãos. Nós viemos do pó. E diz a palavra que ao pó nós voltaremos. Às vezes esquecemos disso. Às vezes nós não pensamos, não percebemos que na caminhada da vida cristã, dentro da casa de Deus, nós às vezes achamos que não somos barro. Nós somos melhor do que isso. Há momentos, meus irmãos, na casa de Deus, que pensamos que somos especiais. Já passou por isso? Irmãos, uma das grandes tragédias da vida é você colocar uma pessoa no lugar que ela não pode estar. Eu conheci um irmão, ele já está na glória, um ótimo diácono. Pensa no diácono, um diácono bravo. As pessoas olhavam assim e pensavam 2 vezes em sair do culto e beber água. Mas um dia, alguém reuniu e decidiu que aquele irmão ia ser um presbítero. Foi uma tragédia, irmãos. Foi uma tragédia. Irmãos, às vezes nós pensamos que somos especiais. Às vezes nós pensamos que eu cheguei até aqui é porque eu sou bom. Eu cheguei até aqui pelos meus méritos. Eu usei da minha influência. Eu usei da minha capacidade. Às vezes pensamos isso, meus irmãos. Só está dando certo. Irmão, a gente vê isso na igreja, viu? É aqui que eu estou falando, viu? Só está dando certo porque eu estou fazendo. É porque eu estou à frente desse trabalho. Irmãos, e não é bem assim não, viu? E de repente, meus irmãos, pensando assim, agindo assim, nós nos distanciamos de Deus. A pergunta que tem que ser feita, eu faço para mim essa pergunta: com qual motivação eu estou fazendo o que eu estou fazendo na casa de Deus? Querido, se você estiver fazendo alguma coisa aqui dentro para agradar o pastor, não vai valer nada. Sabia disso? Não, eu tenho que estar bem na fita. Eu tenho que aparecer. Irmãos, isso nunca deu certo. Porque quando fazemos algo para o ser humano, se eu faço algo na casa de Deus, para me aparecer para alguém, isso vai durar um tempo só. Lá na frente, isso tudo se desfaz. Sabia disso? É diferente quando fazemos para Deus. Quando fazemos para Deus, nós nos anulamos. Lembra de João Batista? Ele vê Jesus e fala assim, primeira vez: esse é aquele que eu disse. Eu falei dele, que viria alguém melhor do que eu, mais do que eu, e ele vai passar à frente de mim, porque antes de mim ele já existia. Olha, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque muitos já estavam pensando que ele era Jesus, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos,
quando temos esse pensamento dentro da casa de Deus, a coisa flui, que é uma maravilha. Mas quando achamos que somos alguma coisa, quando eu esqueço que eu sou barro, a coisa complica, meus irmãos. Pensamos muitas vezes que estamos cheios do Espírito Santo e corremos o risco de estarmos cheios de nós mesmos. Eu não sei o momento de Jeremias, eu não sei como é que estavam as emoções de Jeremias, como é que estava o seu psicológico. Eu só sei que Deus convidou Jeremias para descer. Jeremias foi convidado por Deus para descer à casa do oleiro, meus irmãos. Irmãos, e todos nós precisamos passar por essa experiência sempre. Jeremias, desça à casa do oleiro e lá eu vou te mostrar, eu vou te falar, eu vou te revelar as minhas palavras. Irmãos, e às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós não descemos à casa do oleiro. Né, tem aqui 2 pastores aqui, né, eles não vão deixar eu mentir sozinho. Pastor, irmãos, quando ele vê um texto, né, opa, uma mensagem, não é assim? Pastor, irmão, isso é coisa de pastor. Nossa, isso aqui domingo que vem vai pegar fogo, não é assim? Irmãos, e se nós não vigiarmos, nós perdemos aquela intimidade da devocional com Deus. Descer a casa do olheiro, pegar um texto e deixar Deus falar com a gente. Corremos o risco. Nós corremos o risco. Vocês correm o risco. Vocês, líderes de ministério. Eu não sei como estava Jeremias. Aqui fala como é que estava o povo, né? O povo estava numa situação terrível. Mas Deus convida Jeremias para descer na casa do oleiro. E, irmãos, o que é maravilhoso nesse texto é que o Deus, o santo Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, ele se compara a um oleiro. Não foi ninguém que comparou Deus ao oleiro. Foi o próprio Deus que se compara a esse oleiro. Oleiro, o que é um oleiro? Oleiro é um artesão. É um artista. O oleiro é aquela pessoa que começa uma obra e vai até o final. A característica do oleiro é que ele conhece todo o processo. Né? Quando chegou aí a industrialização, mudou tudo, né? O oleiro, ele pega um objeto, vai trabalhando, até finalizar. Na indústria é diferente, né? Hoje, tudo agora é igual. Linha de produção, não é assim? Você pegar um sapato, cola a sola, outro arruma o cadarço, outro costura o tecido, outro prepara o tecido. O oleiro não. O oleiro, cada peça que ele faz é única. E ele faz com todos os detalhes. E ele termina aquela obra, ele não começa e passa para outro fazer. Assim é o nosso Deus. E aqui ele fala que ele é o oleiro. Ele é o artesão. E, irmãos, quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele começa a observar como o oleiro trabalha. Como é o carinho do oleiro. Como é a preocupação do oleiro naquilo que ele está fazendo. Eu estava vendo uma reportagem sobre um senhor que faz violino,
perguntar para ele assim: quanto tempo leva você produzir um violino? Ele falou assim, 250 horas, um violino. Isso dá uns 2 meses. E assim é o Senhor em nossas vidas, meus irmãos. A vida do crente, ele está em processo. O Senhor está nos moldando a cada dia. O Senhor está nos preparando a cada dia. O Senhor está nos levando a uma vida melhor, mais próximo a Ele a cada dia. Esse é o trabalho do oleiro. É isso que Deus faz em nossas vidas. Irmãos, e como é o trabalho desse oleiro aqui, que é o divino oleiro? Deus. Primeiramente é o barro. Irmãos, o barro, para ser bom, ele tem que estar limpo e por igual. Então, o processo na casa do oleiro, ele pega o barro, primeiramente, ele coloca o barro dentro de um tanque, e a primeira coisa que o barro recebe é água. Primeira coisa na casa do oleiro, o barro recebe água. Porque quando o barro chega na casa do oleiro, quando o barro chega na igreja, eu cheguei na igreja dessa maneira, está duro. O barro está duro. E ele recebe água para ele amolecer. Primeira coisa que o barro recebe na casa do oleiro é água. Ou seja, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra, amolecer o coração e deixar Deus trabalhar em nossa vida. Viu, meu querido? Lembra daquela mulher samaritana? Aquele que crê em mim, do seu interior correrão uma fonte de água viva que jorre para a eternidade. Então, a primeira coisa que o barro recebe, irmãos, é água. E quando o barro recebe água, meus irmãos, ele diminui. Quando aquele vaso está pronto e é colocado no forno para receber o esmalte em alta temperatura, o vaso diminui ainda mais, sabia disso? Viu, meu querido? Irmãos, o processo do vaso na casa de Deus é sempre diminuir. Aqui, meus irmãos, grande é só o Senhor em nossas vidas. O barro, cada processo que ele passa, ele vai diminuindo cada vez mais. Outra característica do barro, meus irmãos, é que o barro, ele pode estar na casa do oleiro, na igreja. O barro pode estar na roda do oleiro. O barro pode estar na mão do oleiro. Mas até esse momento, esse barro ainda não virou vaso. Porque para o barro virar vaso, ele tem que estar em movimento, viu, meu querido? Para nós sermos moldados pelo Senhor, nós precisamos estar em movimento na casa do Senhor. Nós não podemos estar estacionados. Aquele barro na olaria, em cima da roda, na mão do oleiro, sem movimentação, aquele barro não vira vaso. Temos que estar, irmãos, aprendendo sempre. 2 Pedro 3,18 fala assim: pelo contrário, antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, nós temos que crescer no conhecimento, na graça do Senhor. Eu tenho que ser um Bíblia. Irmão, eu tenho que ler a Bíblia. Viu, meu querido? Eu tenho que orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso ter uma vida de intimidade com a palavra de Deus. Eu preciso ter uma vida de intimidade com o próprio Deus. Eu preciso seguir as pegadas de Jesus Cristo.
Irmãos, barro sem movimento, ele não vira vaso. E outra coisa, meus irmãos, o barro tem que estar à disposição do oleiro. Eu nunca vi um barro dizer que quer ser esse tipo de vaso, o barro não reclama nada. O barro, ele tem que estar à disposição do oleiro. Você está à disposição de Deus? Você se submete a esse Deus para Ele fazer na sua vida o que Ele quer fazer? O barro, irmãos, não reivindica nada. O barro está ali, e o que o oleiro fizer, ele aceita. O barro não escolhe o que ele quer ser. O barro pode ser um vaso para colocar flores, pode ser um abajur, uma moringa para beber água. É o oleiro que escolhe o que o vaso vai ser, não é o vaso que escolhe. Às vezes nós queremos escolher, irmãos? Às vezes nós queremos estar na casa de Deus, mas queremos ficar parados. Irmãos, viu aquela famosa frase? Mente vazia, oficina do diabo. Eu me lembro quando eu prestei serviço militar em 82. Em 82 tinha muita greve lá no grande ABC. Então, nós ficávamos no quartel de prontidão. 1 semana, 2 semanas, todo mundo vestido, com armamento, com cântaro, tudo certinho. Sem fazer nada. Imagina uma companhia com 600 soldados. Irmãos, passava 2 dias, daqui a pouco começava as brigas. A gente começava a brigar um com o outro, sem nenhum motivo, por quê? Mente vazia. É assim, meus irmãos. Quando estamos, irmãos, prestem atenção. Lembra da nossa evangelização? Né? Agora há pouco. Chegamos aqui, separamos o material, separamos o Novo Testamento. Ninguém teve tempo nem de pecar. Porque estamos envolvidos com a obra. Irmãos, crente na igreja parado é um perigo. Ele chega no templo, ele vai olhar para o pé do irmão, se o sapato está engraxado, se está de chinelo, se a camisa está passada, não é assim? Esse está muito cabeludo, esse está muito careca, esse está com um brinco maior do que o outro. É assim, meus irmãos. Não funciona. Nós temos que estar em movimento, temos que estar envolvido com o Senhor da obra. Temos que deixar que o Senhor nos molde a cada dia, que nós sejamos transformados dia após dia. A vereda do justo, pastor, hoje de manhã, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, assim pela manhã, brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, meus irmãos, o vaso na casa de Deus, o barro na casa de Deus, quando ele começa a ser tratado, ele amolece o coração. Ele vai entendendo a soberania de Deus na vida dele. Ele vai diminuindo. E o vaso na casa de Deus, ele se deixa ser moldado por Deus. Ele começa a se aparecer mais com Jesus a cada dia, porque está sendo moldado pelo divino oleiro. Irmãos, e mesmo estando na casa de Deus, na olaria, interessante isso, às vezes o vaso quebra, viu? Já quebrou o seu vaso? Meu vaso já quebrou, algumas vezes. Ao versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, e por que o vaso quebra? Por que o vaso quebrou nas mãos do oleiro e por que hoje o vaso quebra? Está no versículo 12.
Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O vaso quebrou porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Viu, meu querido? Quando não estamos de acordo com a vontade de Deus, esse vaso vai quebrar. Se você não estiver andando de acordo com a palavra de Deus, o vaso vai quebrar nas mãos do oleiro. E o que é maravilhoso nisso é que ele pega esse vaso e não joga fora. Desse mesmo barro, ele faz um outro vaso de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, nós temos que estar diariamente deixando que Deus nos molde, de acordo com a sua vontade. Irmãos, é triste quando nós vemos as pessoas querendo andar de acordo com a sua vontade. Eu fico preocupado porque até onde a pessoa vai sem Deus? Fico pensando nisso. Meu querido, quando você quiser andar sem Deus, você que está me assistindo aí, você que está aí nos visitando, todo ser humano, isso é uma regra. Quando ele começar a querer andar sem Deus, ele está danado, ele está perdido. Não, irmão, não tem como. Não tem como andar sem Deus. Você pode ir bem até um certo ponto, mas no final, como diz a palavra, né? Há caminhos que para um homem parece direito, mas o final dele são caminhos de morte. Triste coisa quando o ser humano começa a andar sem querer levar Deus em conta. Irmãos, nós precisamos de estar na olaria de Deus. Nós precisamos estar na casa de Deus. Nós precisamos ser igreja de Deus. Com tudo que acontece aqui dentro, nós precisamos estar aqui. Eu não sei se você já visitou uma olaria, eu já visitei. Quando você chega na olaria, você encontra muitos vasos rachados, trincados, quebrados no lado. Na olaria, quando você entra lá, olaria, você vai ver alguma sujeira. Geralmente, uma olaria não é lugar muito limpo. Mas, irmãos, é lá que está o oleiro. E eu vejo hoje pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu não vou na igreja porque lá tem sujeira, uma sujeira lá tem coisa errada. Muitos dizem isso. Muitos estão fora da igreja por causa disso. Irmão, mas não tem jeito. É na olaria que Deus vai mudar a nossa vida. É na olaria de Deus que Ele transforma a nossa vida. Não tem como ser diferente. Viu, meus irmãos? Não tem como ser diferente. Em todo lugar que você for, você vai encontrar problemas. Porque lá está o ser humano. Mas é na olaria que Deus trabalha na nossa vida. É aqui, meus irmãos. É aqui que Deus vai transformar a sua vida. É assim, é aqui que Deus vai fazer você ser um crente melhor. Um crente mais voltado à palavra de Deus. Não é em outro lugar, meus irmãos. E tem não sei quem disse isso, não fui eu, mas ele fala assim, a respeito da igreja, que os únicos que não têm cicatrizes foram aqueles que não decidiram combater. Viu, irmão? Nós temos cicatrizes. Não é aqui? Aqui é um mar de rosa? Não é. Mas aqui é onde Deus trabalha, meu irmão. Irmãos, você não vai encontrar um oleiro trabalhando na rua. Você não vai encontrar. Ele trabalha na olaria. Viu, querido? É aqui que Deus trabalha em nossas vidas.
É aqui que Ele vai transformar a nossa vida. É aqui que Ele vai fazer nós sermos um vaso melhor a cada dia. E quando eu não estiver de acordo com a sua palavra, o meu vaso vai quebrar. Mas Ele vai pegar esse vaso quebrado e vai fazer um novo vaso, de acordo com a sua vontade. Irmão, não é em outro lugar não, viu? Não queira achar que você vai encontrar vida eterna. Você vai encontrar santificação, purificação, sem ser na casa de Deus. É aqui que Deus trabalha nas nossas vidas. É aqui, é na igreja. É a igreja do Senhor que o Senhor se faz presente. É aqui que Ele quer que você seja uma pessoa transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Não é outro lugar, meus irmãos. A olaria pode ter muita coisa errada. Ninguém diz que não tem. Tem sim. Mas lá está o oleiro. É lá que ele pega esse vaso rachado, trincado, quebrado e faz um vaso melhor. Um vaso de acordo com a sua vontade. E eu pergunto a você, você quer que Deus trabalhe em sua vida? Eu quero, meus irmãos, a cada dia. Eu tenho que estar na casa do oleiro. Se eu quero que Deus me transforme numa pessoa melhor a cada dia, eu preciso estar na casa do oleiro. Porque é na casa do oleiro que está o oleiro. É na olaria que ele faz a sua obra, não é em outro lugar. E Israel, naquele momento, está vivendo uma vida longe da presença do Senhor. Eles queriam andar de acordo com a sua vontade. E talvez você pense assim, pastor, esse texto fala sobre Israel. Não, meus irmãos, esse texto fala com a igreja. Porque se você ler Isaías 64:8, fala assim: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. E meus irmãos, Ele é o nosso Pai, diz Isaías, nós somos o barro, Ele é o nosso oleiro. É isso, meus irmãos, nós precisamos estar à disposição do oleiro. Não sou eu que digo a Deus o que eu quero ser. Eu quero ser pastor. Irmãos, eu nunca disse que queria ser pastor. O pastor disse. Eu que chegou na igreja, meus irmãos, eu quero que você me leve para o seminário, não é assim? Me conduza, porque eu quero ser pastor. Não, meus irmãos, é chamado. É Deus que chama, é Deus que prepara, é Deus que forma o vaso de acordo com a sua vontade. Não somos nós. Quem somos nós? E às vezes nós vemos vasos aí querendo ser o que Deus não disse que era para ele ser. E aí, irmãos, dá tudo errado. Você pode ter certeza. Dá tudo errado. Porque o barro, ele tem que estar à disposição do oleiro. É o oleiro que senta na roda, é o oleiro que pedala ali e começa a formar o vaso de acordo com a sua vontade. E quando, irmãos, Deus vê que o nosso vaso não está de acordo, esse vaso quebra. Mas glória a Deus que esse mesmo barro, ele faz um outro vaso de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, vamos permitir ser moldados nos padrões de Deus. Irmãos, deixemos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie de nosso eu, para nos transformar num vaso de honra e num vaso de santificação. Temos que deixar, meus irmãos. Quando queremos andar dentro da nossa vontade, meus irmãos, isso em algum momento vai dar errado. Nós vamos nos perder em nós mesmos. É por isso que Jesus, ele nos compara a ovelhas. A ovelha, irmãos, ela é míope. A ovelha não enxerga bem. A ovelha, quando
ela é molhada pela chuva, ela fica pesada. A ovelha, quando vê o lobo, ela não corre, ela se encolhe. Nós somos dependentes inteiramente de Deus. Tem um hino antigo que diz assim: deixa Deus dirigir a sua vida, e você será muito feliz. Irmãos, vamos deixar Deus dirigir a nossa vida, dirigir a nossa igreja, dirigir a nossa história. Irmãos, dirigir as coisas mais simples da nossa vida. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus moldar a sua vida de acordo com a sua vontade. Deixa Deus fazer você ser o que Ele quer que você seja na casa dEle. Deixa, se entregue nas mãos do oleiro. Fique sossegado, Ele não vai te jogar fora. Mesmo que você trincar na mão dEle, você der uma rasteira, uma pisada na bola, mesmo que aconteça isso com você, Ele vai pegar você, vai jogar na roda de novo e vai falar assim: você me pertence e eu te amo. Eu vou fazer você um novo vaso, um vaso para honra, um vaso que vai ser útil na casa do Senhor. Irmãos, se deixe moldar pelo divino oleiro. Deixa Deus fazer parte da sua vida, nos mínimos detalhes, naquelas coisas que você acha mais simples. Deixa Deus entrar ali e fazer o que Ele quer. Você não imagina o que Deus pode fazer na sua vida. Fazer no seu casamento. Fazer com o seu filho. Eu tenho uma irmã, já falei, a minha peço oração por ela aqui, sempre, que está há mais de 20 anos nas drogas. Mas eu sei que quando ela se colocar nas mãos de Deus, Deus fará dela um vaso para honra. Isso acontece com qualquer ser humano, viu? Deus não escolhe o barro ideal. Ele pega o barro como ele está, sujo, duro. Ele pega esse barro e joga a água nele, vai jogando. A água fala da palavra também. Em João, ele fala assim para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Viu, meus irmãos? Ele pega nós, esse barro tão duro, tão difícil, né? Quem viveu nos anos 80 aí, nessas ruas de terra, sabe o que é barro. Coisa não é fácil, não. E Deus pega esse barro, Deus limpa esse barro, Deus amolece esse barro, Deus pega esse barro, coloca na roda, nas mãos dele, e faz desse barro, que não é nada, faz desse barro um vaso para a honra e para a santificação. Irmãos, é isso que Ele quer para a igreja. Ele quer moldar a igreja de acordo com a sua vontade. Irmãos, dura coisa é resistir a Deus. Não tem como resistir a Deus. Nós temos que nos entregar nas mãos de Deus, né? Eu não me esqueço, irmãos, já falei aqui daquela reportagem que eu ouvi de uma pessoa muito famosa aí, no meio televisivo aí, né? Entrevistando ele, uma pessoa muito rica, muitas posses, bem estabelecido na vida. E em certo momento o rapaz perguntou assim, o repórter: e Deus na sua vida? Ele parou, falou assim: Deus? Eu nunca precisei de Deus. Eu já cresci num lar, um berço de ouro, sempre fiz os meus negócios, tenho aí minhas empresas aí. Eu nunca precisei de Deus, nunca precisei falar com Deus. Olha que interessante, meus irmãos. O que uma pessoa dessa vai fazer quando chegar lá, né? O que ela vai fazer? E tem, irmãos, tem gente que anda assim nesse mundo, sem levar Deus em conta. Vivendo a vida aí, né? Como diz o filósofo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai indo até cair no buraco. Essa é a situação do ser humano sem Deus. Então, meus irmãos, vamos deixar. Irmãos, nós, igreja, viu? Não se coloca aí como um vaso. Eu sou diferente, eu sou de porcelana, eu sou banhada a ouro, banhada a prata. Quando cair, é pior ainda. Viu, irmãos? Todos nós, que fala que todos nós somos barro nas mãos do oleiro.
o pastor é barro, o diácono é barro, você é barro, todos nós somos barros, mas desse barro, se você deixar, ele faz na sua vida uma obra-prima, um vaso que vai ser bênção na vida das pessoas, um vaso que vai ser bênção no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, você será um vaso para a honra, preparado para toda boa obra. Então, queridos, deixe o Senhor moldar a sua vida. Irmãos, dói, viu? Quando Deus pega a gente assim, dá uma, né? Dói, porque já doeu em mim. E quando Paulo fala sobre isso, ele fala assim, ó, e quando Deus corrigir você, Paulo cita essa frase, não desmaia. Porque se você está sendo corrigido, é porque você é filho. Porque se você estiver sem correção, você é bastardo. Viu, meus irmãos? O Senhor sempre nos corrige para o nosso benefício. O Senhor não castiga o seu filho, o Senhor corrige o filho. O Senhor admoesta o filho. O Senhor exorta o filho, né? Eu vejo hoje muitas pessoas, eu vou te exortar. E chega na pessoa, desce a lenha. Já viu isso? A palavra, irmãos, exortação na Bíblia no grego trazer para junto de si. É isso que Deus faz com a gente. Quando ele vê que a gente está meio fora, ele dá uma cutucada ali, né? E traz para junto de si, para nos ensinar o que é a vida aos pés de Jesus. Então, irmãos, vamos ser vasos, sim, mas um vaso útil. Um vaso que está sempre disposto a ser moldado pelo divino oleiro. E nunca, irmãos, nunca ache que você é alguma coisa mais especial, porque nós não somos, querido. Eu sou especial, eu sou melhor, eu faço melhor. Se eu não fiz, irmão, isso aí não existe. Isso é coisa da sua cabeça, da minha cabeça, nós somos iguais. Né? Alguém disse aí fora, abaixo da cruz, nós estamos todos nivelados. E glória a Deus por isso. Que abaixo da cruz, qualquer ser humano, crendo em Jesus, querendo ser moldado por Jesus, tem direito à árvore da vida. Tem direito à cidade santa, tem direito a uma vida eterna com Deus. Então, meus irmãos, vamos nos deixar ser moldados por Deus a cada dia, e que nós possamos ser bênção, meus irmãos. Seja a bênção onde você estiver, seja um vaso de honra, de santificação, esteja preparado para toda a boa obra, porque essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos orar agora e vamos ouvir o último cântico, e depois estaremos dando a bênção apostólica. Irmãos, não esqueça, querido, continue, álcool gel, máscara, cuidado com os abraços, não abraça, aí. Nunca pensei que eu exerço para uma pessoa, não abraça, mas hoje é necessário. Cuidado com o abraço. O abraço hoje pode ser um abraço de tamanduá bandeira, pode te matar. Tá? Então, irmãos, pega na mão sim, mas toma cuidado, que estamos vivendo dias difíceis. Só Deus na causa, como diz o pentecostal, né? Só Deus na causa. Irmãos, continue orando, viu? Nós temos muitos irmãos aqui em tratamento, irmãos estão isolados por causa da Covid, muita gente mesmo. O pastor colocou uma relação hoje lá no grupo de oração, né? No relógio de oração. Então, irmãos, abra lá e ore por aquelas pessoas, viu? Deus nos conhece pelo nome, viu? Ore pela pessoa ali. Essa pessoa aqui, Deus abençoa ela, viu? Deus não te abençoa para atacado, não. Deus nos abençoa no varejo, né? Um a um, tá bom? E ore, porque só quem passa é que sabe. Até agora eu não fiquei doente. Nada, não aconteceu nada comigo ainda, mas pode acontecer. E quando acontecer, eu vou clamar a misericórdia de Deus e vou precisar da igreja de oração. Então, ore pelos que estão enfermos aí, meus irmãos, e continue firme na rocha, porque Deus é com a gente. Deus querido, nós te exaltamos mais uma vez nessa noite, ó Pai, nós te glorificamos nessa hora mais uma vez. Nós queremos te exaltar, porque o Senhor é o nosso oleiro.
O Senhor é aquele que pega a gente com tantos problemas, com tantas trincas, com tanta sujeira. Oh Deus, assim que nós chegamos até o Senhor, totalmente desprovidos da bênção. Mas quando, Pai, nos colocamos nas mãos do Senhor, quando descemos na casa do oleiro, quando reconhecemos que somos barro, o Senhor começa a trabalhar em nossas vidas. Senhor, permita, Pai, que a cada instante nós possamos ser moldados por Ti, Senhor. Senhor, tire de nós, Senhor Deus, se houver toda prepotência, todo orgulho, aquele ego inchado. Pai, isso não funciona no meio do povo de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Nós continuamos sendo barro nas mãos do oleiro. E o Senhor continua nos moldando a cada dia. A cada dia nós estamos sendo transformados pelo Senhor. Senhor, que nós possamos deixar que o Senhor nos transforme a cada dia. Que nós possamos querer ser barro nas Tuas mãos, Senhor Deus. E que as Tuas mãos possam nos moldar diariamente. Que possamos, Pai, ser pessoas melhores a cada dia. Que possamos ser, Senhor Deus, o esposo melhor, a esposa melhor, o filho melhor, o servo melhor a cada dia. Que possamos, Pai, a cada momento nos parecer mais com Jesus, que possamos andar de fato nas pegadas do Senhor Jesus, Senhor, e nos ensina, Pai, nos ensina a sermos humildes, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, a entender qual é o nosso lugar no reino, qual é o nosso lugar na olaria de Deus. O nosso lugar na Tua casa é de servos. Nós somos servos do Senhor. Oh, Pai, nos ensina a ser servo a cada dia, Senhor Deus. Nos ensina, Pai, a estar dispostos a servir o nosso irmão, servir o nosso semelhante a cada dia. Que possamos ser bênção nas Tuas mãos e bênçãos na vida dos nossos irmãos, Senhor Deus. Que possamos ter sempre uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção, uma palavra de exortação, para qualquer que venham até nós, qualquer pessoa que chegue até os Teus servos, que possa encontrar em nós, ó Deus, uma palavra vinda do Teu trono de graça, uma palavra de bênção, Senhor Deus. Senhor, que possamos ser bênção para esse mundo, que possamos ser o que Jesus disse que nós somos, o sal da terra e a luz do mundo, que a nossa luz, Senhor Deus, possa refletir em cada pessoa que nós encontrarmos, que a luz de Cristo em nós possa, Pai, ser algo muito real na vida das pessoas que estão junto a nós, ó Deus, e que nós possamos a cada momento estar mais perto de Ti e mais distante desse mundo de tantas coisas erradas, Senhor. Pai, nos ensina a ser dia a dia um vaso para a santificação, um vaso de honra, Senhor. Nós oramos, Pai, nesse momento, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.